A paz do Senhor, amados irmãos. Os convido para, juntamente comigo, refletirem no texto que se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Tema para esta reflexão: o exercício da fé opera um milagre. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Como lemos no texto base para a nossa reflexão, Jesus estava descendo do monte quando o leproso se aproximou dele. A lepra é uma doença infecciosa, causa feridas e falta de sensibilidade na pele e afeta os nervos também. Na época de Jesus, ser contaminado com a lepra era algo terrível, pois ela era vista como um castigo, uma evidência de pecado. E se alguém fosse constatado com a lepra, de acordo com a lei que está escrito lá em Levítico, no capítulo 13, deveria viver em isolamento, fora do convívio social, familiar. Imagine o estado psicológico e emocional daquele homem, devido às mudanças impostas por aquela doença. Talvez você que está me ouvindo não tenha uma doença que se vê a olho nu em você, mas se sente leproso de alma, de mente, de coração, devido passar por alguma situação que fugiu ao controle, que tem arrancado o sorriso do seu rosto, que tem te tirado a alegria de viver. Talvez neste momento você esteja olhando para os montes, como o salmista Davi, e se perguntando: de onde virá o meu socorro? Salmo 121. Neste momento você encara o seu problema e se sente derrotado, pequeno, frustrado. Aquele homem leproso certamente também se sentiu assim. Afinal de contas, teve que se afastar da família, dos amigos, da sua vida, por causa de uma doença que ele não convidou para entrar na vida dele. Mas mesmo assim, ela chegou e tomou as rédeas da sua vida. Tem gente que está penando em situações que buscou, porém tem gente que está perguntando a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Mas eu te digo que tanto para aquele que não vigiou e se meteu em situação da qual não consegue sair, como aquele que o problema simplesmente invadiu a vida dele, Deus pode agora mudar a história. Basta você deixar de olhar para este problema que parece um monte inabalável na sua frente e olhar um pouco mais para cima e sair para cima, indo ao encontro do Senhor como fez aquele leproso. Ele estava de mãos atadas, talvez pensando que não havia o que fazer para mudar a sua história. E de repente, ele vê uma multidão descendo do monte, seguindo um homem e talvez ouvindo os próprios comentários da multidão sobre os milagres que aquele homem é capaz de fazer, sentiu sua esperança renovada. A frustração, a amargura deu lugar à fé, que foi crescendo dentro dele e o impulsionou a passar pelo meio da multidão sem se importar com olhares maldosos, xingamentos e humilhações, pois a fé renovada daquele homem
o fazia entender que nenhum obstáculo era grande bastante para o impedir de se aproximar daquele que certamente mudaria a sua vida. E ele foi ao encontro do Senhor. E você que me ouve agora, qual é o obstáculo que está te impedindo de ir ao encontro de Jesus? Ele já te falou tantas vezes que esta provação não é para a morte. Já falou que está pelejando por você. Então comece a abrir a sua alma. Deixe para trás os sentimentos de revolta e amargura, pois o Senhor tem coisa nova para você. Faça como aquele leproso que, sem nenhuma revolta pela sua condição, apenas com a sua fé, sem olhar para a esquerda ou à direita, atravessou aquela multidão e se ajoelhou diante daquele que ele sabia que poderia resolver a sua situação. E disse: se queres, podes me purificar. Versículo 2. O Senhor Jesus olha para aquele homem como olha para você, com olhos de amor. E se dirigiu àquele homem como agora ele se dirige a você. Aquele homem se colocou na presença do Senhor e com uma frase curta, mas carregada de sinceridade, expôs diante de Jesus a perspectiva que ele tinha de vitória, de cura, de poder voltar a viver a sua vida. E você? O Senhor espera ouvir a sua oração. Quando aquele homem terminou a oração, Jesus respondeu no versículo 3: quero, fique limpo. E imediatamente o problema foi resolvido. Você sabe que Deus é provedor, abre portas onde não tem, luta as suas batalhas para que você desfrute da vitória. Então não perca tempo. Coloque nas mãos do Senhor esta lepra que tem te destruído e se permita experimentar o melhor de Deus, pois Ele pode e quer colocar um novo cântico na sua boca. Se você crê, então receba. Amados, fique com Deus e beijo no coração.